Fala, meus queridos. A direita tem duas análises diferentes, mas as duas dão a vitória à direita. Uma análise é do tic-tac, tic-tac, que o Brasil vai mudar agora, vai impeachment os juízes da Suprema Corte agora, vai ter uma mudança nesse exato momento, nesse ano. Ou a outra análise é que a direita irá mudar em 2026. 2026 começa a mudança para 2027 trocar a Câmara, né, trocar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ter um presidente da República na cabeça e construção do bolo, né? O Bolsonaro tem feito isso. A pergunta para você é o seguinte: qual das duas análises você concorda? Você concorda que o Brasil tem que mudar ainda esse ano? Ou você acredita que você gostaria que isso acontecesse, mas isso não vai acontecer, então você acredita que realmente vai acontecer somente em 2026, começando em 2027? Vá no comentário e faça ali o seu argumento. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui para você que está aqui, você fala assim, Fábio, eu acredito que a mudança será agora, o impeachment será agora. Eu quero que você reflita nesse vídeo que eu vou botar para você rapidinho. Eu vou tirar o som, porque o som certamente vai dar problema no canal. Mas olha isso aqui, reflita nesse vídeo. Vamos lá. Reflita aí, pessoal. Você acha que isso vai realmente mudar o nosso Senado? Você acha que isso aí vamos ter votos suficientes para impeachment os juízes da Suprema Corte agora? Vocês realmente acreditam nisso, né? O pessoal do tic-tac, o pessoal que diz, Fábio, 26 não chega, 26 já era, 27 já era, não, tem que ser agora vai acontecer. Então, eu quero que você me explique como que isso irá acontecer. Como que isso irá acontecer? Nós temos no nosso Senado, nós lutamos, né, em 2 anos atrás, nós lutamos quase 2 anos atrás, para a gente eleger o presidente do Senado. Nós não conseguimos eleger o presidente do Senado. E o presidente do Senado, nós fomos fracassados. Nós tivemos o quê? 34 votos, se eu não me engano. Como é que nós que tivemos 34 votos, não mudamos absolutamente nada, agora vamos conseguir 54? Incluindo com esse senador aí dançando, bailando, enquanto o povo está tomando na mandioca. O que você acha? Então, essa visão é uma visão que eu mostro para vocês, cara. Não vai acontecer. Se você tiver aí no tic-tac, você tiver aí no mediatismo, você tiver nessa visão aí que as pessoas estão falando para você, tem que ser agora, porque se chegar a 26 vai ser pior. Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Agora, pensa diferente de vocês, né? A maioria aqui no pessoal do meu canal, a gente acredita que a vitória será em 2026, né? Nós acreditamos que será em 2026. Em 2026, a gente tem o que a gente fala aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Bolsonaro acata, sugestão de Valdemar e admite Marinho em vez de filho Eduardo na presidência do PL. Então vamos lá. Primeira coisa, o presidente Bolsonaro, enquanto várias pessoas criticam Bolsonaro em vão, né, eu vi várias pessoas atacando o presidente Bolsonaro, pessoas que realmente não estão vendo, né, pessoas sendo levianas, né? Que Bolsonaro se vendeu um centrão, que Bolsonaro de esquerda, quer dizer, um absurdo total. Tem pessoas boas caindo nessa narrativa, né? Estavam caindo nessa narrativa, já não estão mais, começam a ver que foram enganados, né? Mas enquanto o Bolsonaro estava começando a preparar o bolo, né, para 2026, né, preparando vários vereadores, vários prefeitos, tivemos mais de 15 milhões de votos, agora com mais votos agora no segundo turno, vai ser uma vitória esmagadora. Então o presidente Bolsonaro trabalha para 2026, já em 2026 ele já troca o presidente do partido, ou seja, coloca o que todos nós aqui acredito que nós iremos concordar, que ele está botando o Marinho como presidente, eu acho que todos nós vamos concordar. O Eduardo Bolsonaro será colocado como uma peça estratégica dentro do PL, onde ele vai levantar militância. Nós tivemos agora, esses 2 meses, uma situação muito difícil. Enquanto o Bolsonaro, a liderança da direita, mostrava para as pessoas o que fazer, as pessoas brigavam, se dividiram, vários
youtubers se dividiram, várias pessoas, deputados de direita, né, como Ricardo Salles, Nicolas, vários deram um tiro no pé por questão de falta de, eu diria, comunicação. Então existe um problema, existe uma falta de comunicação, existe um grupo da direita brasileira que não está entendendo o jogo. Então, o Eduardo Bolsonaro ficará com essa parte. E aqui o Eduardo Bolsonaro fala algumas coisas. Vamos prestar atenção no que o Eduardo Bolsonaro falou aqui. Do Rogério Marinho ao Senado. Pessoal, se você não assistiu a live desse programa aí, assista, porque ela foi sensacional. É basicamente tudo que eu falo aqui no nosso canal, principalmente nas nossas lives, né? Mas se você não assistiu ainda, assista, porque vale a pena. Vamos lá. Deixa eu fazer só mais um parênteses aqui, aproveitar que a gente está no programa onde a gente tem tempo para falar. Por exemplo, a candidatura do Rogério Marinho ao Senado, à presidência do Senado. Foi bacana, foi legal, eu gostei. Né? Realmente chegou um momento que a gente achava que tinha boas chances, acabou não vingando no final. Mas aquela candidatura dali foi um all-in que acabou sacrificando várias presidências de comissão. Qual presidência de comissão o PL tem importante ali no Senado? Nenhum. Não tem, foi uma estratégia adotada. Eu só estou chamando a atenção porque daqui a pouco vai ter eleição da Câmara, 1º de fevereiro do ano que vem tem eleição da Câmara. O jogo está sendo jogado já, todo mundo está sabendo. Se a gente tiver, né, um gato intergaláctico, candidato, o cara vai ferrar com presidência de Comissão de Segurança Pública, presidência de CREDEM, presidência da CCJ, presidência de Educação. Né? A gente está vibrando aí, legal, o Nicolas estava na presidência da Comissão de Educação, né? Porque é o ano em que está sendo tratado, né, o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Mas olha só o que a gente tem. E aí, se a gente for votar num cara de centro para a presidência, porque a gente sabe que o cara da direita não vai ganhar, vai vir gente, os gatos intergalácticos, ou a direita limpinha, vai chegar e ó, vai dar pancada. Né? Então acho que eu volto ali na crítica assertiva do crime. A gente tem que jogar aberto, com transparência, para fazer sentido para as pessoas, sem ter vergonha de assumir isso daí. Isso daí não é virar centrão. Eu não mudo minha opinião sobre aborto, sobre liberdade, sobre voto na anistia, com base nisso daí. Né? Nossos valores são inegociáveis. Agora, estar com a camisa do time dentro de campo de futebol, não dá mais para se comportar como torcida. Boa. Pessoal, aqui o que Eduardo Bolsonaro está falando é uma estratégia política. Aqui ele está falando de política. E a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que não seguem meu canal, eles não sabem muito de política, né? Eles sabem muito de achismo, tic-tac, coisas assim, né? Mas política, o que as pessoas estão confundindo, por exemplo, é exatamente isso. Ele está aqui clarificando para todo mundo o que é política. Quando você aposta num presidente da Câmara de pura direita, quando você aposta um presidente do Senado de pura direita, o que acontece? Você se torna o opositor daquele outro candidato. Quando você perde, como nós perdemos o Senado, né, porque nós fomos com o Rogério Marinho, o que aconteceu? Nós perdemos todas as bocas, né? Porque o Senado, o mais importante é a cadeira, né? O presidente do Senado. Mas aí você tem o vice, você tem várias cadeiras que são importantes. Quando você apoia o presidente do Senado e ele ganha, você ganha o apoio, você ganha vice-presidência, você ganha cadeiras, você ganha várias coisas que podem mudar o Brasil, onde a gente consegue fazer política e melhorar o Brasil. Quando a gente decide, vou bater de frente com esse senador, vou trazer um cara da direita limpinha, né, direita pura, o que acontece? Se você perde, então você perde todas as bocas. E o que a esquerda começa a fazer? A esquerda começa a deixar com que essa direita chuta a porta, né, a direita revoltadinha, que querem fazer tudo sozinho, que nós somos a direita e nós somos a direita, chutamos a porta e fazemos tudo sozinho, nós não entendemos de política, nós queremos ganhar a política à força. Então, essas pessoas da direita chuta a porta, o que eles querem? Eles querem que a gente coloque à força uma pessoa como presidência do Senado sem que a gente tenha votos. Ou seja, cara, tentar bater de frente com o presidente do Senado quando a gente não tem votos é simplesmente jogar o ouro na mão do bandido. Então, esse que é o problema que muitas pessoas da direita chupa-porta não entendem. Não entendem. Fábio, eu não quero o Alcolumbre na presidência. Você não quer? Eu também não. A minha visão é que em 2026 a gente pode eleger mais senadores para tirar o Alcolumbre da presidência e colocar alguém de direita. Mas no momento, estrategicamente, é apoiar o Alcolumbre. Fala, pô, Fábio, estamos apoiando o cara errado. Meu amigo, ou você apoia o Alcolumbre, ou você vai contra o Alcolumbre. Se você for contra o Alcolumbre, o que vai acontecer? O Alcolumbre vai ganhar de qualquer jeito, e aí a gente perde uma suposta vice-presidência, perdemos as mesas, perdemos a porra toda. Então a gente não consegue fazer política, entendeu? A gente anda um ano para trás. E a mesma coisa na Câmara dos Deputados. Conforme a gente vai brigando na Câmara dos Deputados, não querendo o que está lá, o que acontece? Se forma
um inimigo. Aí o Lula de burro, nesse aspecto não tem nada, o que o Lula vai? O Lula se aproxima àqueles do Centrão, o Lula se aproxima no Senado. Então o Lula vira o parceiro. Então você tem o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que ao invés de ser oposição, porque o centro pode ser oposição, mas se você ataca o centro, então o centro agora vai ser governista. Então o que você prefere? Você prefere ter um centro governista ou um centro oposição? Aí você fala assim, igual o Salles, aquela besteira que o Salles falou. Ah, é melhor perder em pé do que ganhar de 4. Cara, isso foi muito mal, porque agora, pensa agora, pessoal, é melhor perder em pé do que perder em pé do que ganhar de 4? O que você vai fazer? Você vai votar pro Boulos em São Paulo? É isso? Ele não vai votar? Você vai votar em branco? Entendeu? Então o negócio ficou muito feio. Então a gente precisa analisar. O Quinho aqui, ele faz um complemento nessa análise. Vamos lá. O que Eduardo tá falando aí, só pra encerrar, é o seguinte, gente, pra vocês números, no máximo, assim, na melhor das hipóteses, você junta aí tem 160 deputados de direita. E eu não acho que tem 160. Assim, de mais, mais à direita. São 257 votos pra vencer. Se você não tá no bloco vencedor, além das comissões, você não tem cargo na mesa diretora. Quer ver um cargo muito importante? A primeira vice-presidência. Você não tem comissão, você não tem um cargo na mesa das diretoras e você não tem a vice-presidente. Então eu preciso que vocês entendam de política. Entendeu? As pessoas que entendem de política. Mas, Fábio, eu quero alguém de direita. Não temos votos suficientes para isso. Entenda, por favor, pessoal. Quando o Lira tá de férias, quem assume? O primeiro vice-presidente. Pode pautar o que quiser, basicamente. Óbvio que vai pautar qualquer coisa, que você também não vai ser um safado, mas às vezes o próprio Lira às vezes sai e fala assim, ó, irmão, assume aí pra pautar tal pauta, porque eu não quero me queimar. E rola disso muitas vezes, rola esse acordo. E você tá lá na mesa. Cara, imagina, gente, espaço físico. Imagina a relação que você tem com pessoas que você conhece, local de trabalho. A pessoa que trabalha do seu lado, mesmo que você não goste dela, você não acaba sabendo o que rola na vida dela, dos problemas. É impossível. Se você tá do lado do Lira, tá na mesa, você tá do lado dele, você pode estar enchendo o saco, ô Lira, não faz isso não, ô Lira. É acesso a uma pessoa. Não é porque você é um deputado que você tem acesso ao Lira. Mas ser o primeiro vice-presidente, aí você tem. Você tá do lado da mesa. Sabe, é espaço físico que tá sendo dividido. São essas pequenas coisinhas da vida que a gente tem que começar a prestar também atenção. Aí, nesse discurso aí, eu gostei do termo dos cobrões da Índia, porque a língua é venenosa. Viu o Marcel Van Hatten, junto com o Ricardo Salles, pra falar que tem que ter candidatura própria. O Marcel colocando o nome dele, de disposição, e o Salles falando, melhor perder de pé do que ganhar de 4. Não, gente, não é assim, a gente tem que ter vitórias. Não existe nenhum ganho nisso daí. É só vender discurso pra militância. O Partido Novo só tem 3 deputados. Não importa se o Partido Novo vai estar no bloco vencedor, no bloco perdedor, eles não vão ter direito a nada, porque eles não têm bancada. Então, pra eles, o melhor realmente é o discurso. Fica de boa com a militância, paga de brabos, mas no final do dia não entrega nada. A gente falou aqui da pauta da anistia. Olha que malvadeza. Imagine você fazer política em cima do sofrimento dessas pessoas. De mães e pais, de filhos que são órfãos de pais vivos. Deltan Dallagnol, ele atacou a agenda da anistia, ele enfraqueceu, ele inventou uma fake news falando que tinha um acordão pra livrar Bolsonaro. E aí entra também o que a gente falou atrás, que ninguém desmentiu o Deltan Dallagnol. Todo mundo num pacto de silêncio. Por quê? Porque o Deltan acho que tem audiência também. Assim, não dá pra ser assim. A gente tem, se vocês querem ver o Brasil melhor, se vocês querem ver o Brasil marchar em alguma direção, tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Tem que ter um expurgo. Talvez você fale um expurgo. Tem que expurgar algumas pessoas. Tem que haver a verdadeira divisão da direita. Divide, ó. Desse lado tem a direita, que quer fazer política. Eles são políticos, querem fazer política. Tá aqui. E do lado de lá tem os revolucionários. Pé na porta, sendo o que quiser. Os cabras, uma direita pura. Pronto, vai lá. Um tem um lado, outro tem o outro. Na hora que tiver uma pauta importante, tenta se unir em torno de uma pauta. Mas na hora de fazer política, cara, vai lá, faz a campanha de vocês. Pelo amor de Deus, não fica usando a imagem de Bolsonaro. Vocês já mostraram que você tem um projeto de vocês. Então segue lá o caminho de vocês. E tamo aqui. Tem essa outra direita. E eu acho que assim vai fluir muito melhor. Não vai frustrar a expectativa, não vai frustrar nada. Sabe? E vamos que vamos. Vida que segue. Pessoal, esse foi um dos melhores vídeos que eu já assisti nos últimos anos sobre política, uma aula de política. Não é a direita chuta a porta, né? Aqui a gente chuta a porta, nós falamos sozinho, a gente faz tudo sozinho, eu sou eu, é melhor perder em pé, não, perder em pé do que ganhar de 4, toda essa babaquice. Isso aí, cara, isso é o maior erro dessa direita chuta a porta, né? Aí o pessoal da direita chuta a porta, aguarda um novo, não, vamos fazer o Manhattan o presidente. Pessoal, eu entendo, pessoal, não sei se vocês vão entender. É claro que seria sensacional ter o Manhattan como presidente. É claro que seria sensacional a gente ter o Flávio Bolsonaro como presidente do Senado. Mas nós não temos votos. Por isso que eu prego para vocês, eu falo para vocês de 2026. Aí a pessoa fala assim, mas Fábio, 2026, isso. Pessoal, acredite e lute, somente isso. Eu e você temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é o seguinte, fazer vídeo, compartilhar os vídeos, pressionar os deputados e votar. Essa é a nossa parte. Se a gente já faz isso, as coisas vão melhorar. Aí o Eduardo Bolsonaro continua falando uma coisa interessante aqui. Ele vai fazer campanha, né? Ele não consegue chegar naquela pessoa, principalmente na esquerda, né? Aquela pessoa que às vezes é enganada por um candidato do PT, do PSOL, do PDT, um sem escrúpulo, que chega ali e você vai falar para ela de todo respeito, né? Mas de Olavo de Carvalho, de Mises,
A esquerda ela não conseguiu chegar ao poder falando de Karl Marx e Engels para lá e para cá, né? De Gramsci. E a gente tem que ter essa noção. É um assunto que eu gosto, a gente gosta de debater, de falar, mas isso daí é a teoria, é utópico, é para você ter o seu norte. O cara do voto de vereador, ele quer saber o seguinte, ó, minha casa aqui está queimando. Pessoal, isso aqui é muito importante que o Eduardo está falando, né? É ótimo a gente ler livros, é muito bom ler livros sobre socialismo, sobre o comunismo, ler livros sobre a visão libertária, a visão conservadora, isso é ótimo. Mas a maioria do povão, ele quer saber o seguinte, quem consertou a luz, quem pintou o chão, quem cortou o mato, quem fez isso. É isso que eles querem saber. O povão não é um povão ideológico, entendeu? É um povão de ação. Então, para que a gente tenha um grande bolo, né, uma grande base em 2026, a gente precisa eleger vereadores, deputados, senadores, prefeitos. Toda essa base, o povo vai votar nessas pessoas através do que o povo pode fazer. Entendeu? O que eles podem fazer? O que vocês, políticos, podem fazer para o povo? Coisas práticas. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito forte que a gente tem que entender. E não entenda mal. O Eduardo não está dizendo que não é bom ler, não é bom estudar. Não, isso é excelente. Mas, para a maioria das pessoas, o que importa é você trocar uma luz, é você consertar. Então, essa visão do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, é sensacional. Por isso que, agora que tudo indica que o presidente do PL, ele vai ser o Marinho, aí ele vai se comunicar com o Bolsonaro vai poder agora ser realmente o gerente, o dono, entre aspas, do partido. O Eduardo Bolsonaro ele pode vir por trás e tentar levantar essa militância, militância da direita brasileira e criar essa comunicação que está faltando na direita. O que está faltando na direita agora é comunicação, é entendimento. É que, por exemplo, aquilo que eu sempre falo para vocês no meu canal, o Ronald Reagan. O Ronald Reagan ele criou o 11º mandamento, né? Você tem os 10 mandamentos bíblicos, né? E o Ronald Reagan, uma coisa muito bacana, ele criou o 11º mandamento. O 11º mandamento era o seguinte, que todos os republicanos, eles concordavam com a liderança, ou seja, ninguém vota contra um republicano, ninguém atacava um republicano, todos votavam a favor e todos votavam contra, ou seja, era uma liderança, todos votavam em bloco. Era o 11º emenda. Você é de direita, você não ataca a direita. Você é de direita, você vota com a direita. Às vezes você não vai gostar, mas você vai votar junto, porque a maioria das vezes você vai gostar. Então é isso que o Eduardo Bolsonaro está querendo criar no Brasil. Vamos lá, continua. Nos pedaços. Minha rua está com buraco. Né, tá passando ônibus aqui que eu não quero que passe na minha rua. O posto de saúde está sem agulha. E aí, quando eu apoio um vereador, eu já falo para ele, ó, ano passado eu destinei essa emenda aqui para a saúde, você pode falar com o seu eleitor que foi você que trouxe, né? Você representa os meus olhos aqui na cidade, e ainda vou te garantir mais uma emenda ano que vem. Se você for eleito, eu vou voltar aqui contigo para destinar uma emenda, e quando sair essa emenda impositiva, você vai ali e faz, né, a sua propaganda, porque o cara quer ver benefício. Né? Ele quer ver o seguinte, cadê o hospital, cadê a reforma da escola? Quando a gente botou a escola cívico-militar em Taubaté, eu botei uma emenda lá para reformar a escola também, na região mais carente de Taubaté. Então esse daí é um pouquinho do que o Arthur falou, do trabalho formiguinha. É um trabalho que às vezes quando a gente posta na rede social, ele não faz tanto sentido, as pessoas não se interessam tanto, normal, né? Não é um tema nacional, mas vai reverberando na localidade. E dessa maneira, a gente vai colhendo os frutos e vai entrando na área, né, entre aspas, do centrão. Que o deputado de centro, ele é normalmente eleito com base nesse tipo de trabalho, que agora a gente está fazendo também. Então, sensacional. É aquela coisa, não saia do foco. Não é que a direita está virando centrão, é que o centrão está virando direita. Você não tem como fazer política sem usar o centrão. Então, você está vendo duas direitas aparecendo agora no Brasil. O conservador, que somos nós, que somos os conservadores, pé no chão, direita raiz, e a direita chuta a porta, que eles não conseguem compreender que nós precisamos fazer política. O cara é político para fazer política. Se ele não usar o centrão para fazer coisas no Brasil, nunca nós iremos ter resultados positivos. A gente nunca vai vencer. Então, qual a visão? A visão é, em vez de tic-tac,
de que agora o impeachment vai sair, isso vai acontecer, cara, esquece do tic-tac, esquece do imediatismo. Vamos focar na base, trabalhar para 2026, 2027, se a gente lutar junto, conseguirmos eleger 54 senadores, conseguimos colocar uns 160 deputados, o que a gente vai fazer? A gente vai impeachment o juiz da Suprema Corte, entendeu? Nós teremos uma base, essa base, vamos eleger a cereja do bolo, vamos ter a cereja e o bolo completo. Então, a vitória começa aí, então, o Brasil melhorando muito, o Brasil endireitando. Mas para que isso aconteça, a visão tem que ser 2026, para começar em 2027. Fala, meus queridos, faltam 22 dias para as eleições aqui nos Estados Unidos. Dia 5 de novembro é o grande dia. Claramente, nós estaremos transmitindo ao vivo, com um telão mostrando para você tudo o que acontece. Vai ser uma eleição onde a gente vai comer muita essa unha, porque o bicho vai pegar. Cara, as pesquisas dessa semana mostram que a Kamala Harris despenca e o Trump aumenta. Ou seja, notícia boa para todo mundo. Você sabe que essa semana teve mais uma tentativa de assassinato do presidente Donald Trump, ou seja, a Kamala Harris está derretendo e o Trump avançando. Esses números aqui são talvez os piores números que a Kamala Harris poderia ver. Olha só, 48% Kamala Harris, 48% presidente Donald Trump. O que quer dizer isso? Isso aqui são os votos populares. Você sabe que nos Estados Unidos, os votos populares não é aquilo que dá a vitória. E, cara, se a gente fizer uma matemática simples, para que a Kamala Harris ganhe, e assim, ela tem a certeza de uma vitória, ela tem que estar com 4,5 pontos a 5 pontos percentuais acima do presidente Donald Trump para ela realmente ganhar. Então isso aqui é uma coisa ruim. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Você quer saber das eleições americanas, o nosso canal é o canal. Sabe que eu moro aqui há mais de 35 anos, e a gente segue a política americana há muitos anos, e vamos mostrar tudo para você. E minha intenção, primeiramente, é ensinar você sobre a eleição americana, e mostrar os dados, as pesquisas, os fatos, para ver quem vai ganhar. Mais uma vez eu digo que a eleição vai ser apertada, não vai ser nada fácil para o Trump, mas também não vai ser fácil para Kamala, vai ser muito apertada e acredito que o Trump ganhe. Se você quiser ajudar a gente aí, porque custa mais ou menos, pessoal, custa mais ou menos uns 200 a 300 reais para a gente fazer as traduções com inteligência artificial que a gente faz, tá? Às vezes custa um pouquinho mais, às vezes custa um pouquinho menos, vai depender da quantidade, mas esse mês a gente vai fazer muita, né, para mostrar para você. Então, vai no Valeu ou no Superchat e dê uma força pra gente aí, R$1, R$2, todo mundo consegue ajudar pra gente continuar fazendo essa tradução. Olha só como é que... Eu vou ter um vídeo aqui traduzido, tem um que não está traduzido, para você ver a diferença, tá? Vamos no traduzido para você entender, vamos lá. Começamos com você, Steve. Como mencionamos, essa diferença entre Harris e Trump em setembro agora se fechou. Diga-nos o que mudou. A conexão geral 4 e 848 é uma grande questão por trás das cortinas. Mas dê uma olhada nisso. Esta é a percepção básica que os eleitores têm de cada candidato. Você tem uma opinião positiva ou negativa sobre os candidatos? E você pode ver agora, Trump está 43 positivo, Harris é 43 positivo. 51 negativos de Trump, Harris está 49 negativo. É praticamente o mesmo. A situação mudou desde nossa pesquisa de um mês. Enquanto Harris liderava nacionalmente, assim se mostrava na imagem dos candidatos, Trump continuava negativo, mas observe, Harris há um mês tinha 48 positivos e 45 negativos. Ela tinha uma avaliação predominantemente positiva e a narrativa de um mês atrás indicava que Harris superava Trump em simpatia e imagem. Um mês depois, essa vantagem se foi. Steve, como as preocupações dos eleitores se relacionam com o confronto atual? Sim. Fizemos a pergunta sobre questões de maneira diferente. Estou tentando entender quais questões motivam os eleitores. E o que fizemos foi perguntar, sabe, com licença, mostre isso antes e depois conto o que fizemos. Vantagens dos candidatos em algumas questões. Trump tem uma vantagem significativa na imigração e na fronteira com 25 pontos sobre Harris. Harris supera Trump em 19 pontos na questão do aborto. Os eleitores acreditam que Harris seria melhor que Trump na questão do aborto. Agora vamos abordar a pergunta que fizemos aos eleitores. Dissemos, existe algum problema que seja realmente tão importante para você? Pode ser a única e importante base do seu voto. Nós pedimos dessa forma.
O aborto foi o tema mais mencionado, superando os demais. Mais de 20% dos eleitores consideram o aborto um fator decisivo importante em suas decisões. A imigração na fronteira aumentou para 19%, o que representa uma grande esperança para os democratas. Esse aborto motiva os eleitores de uma maneira que outras questões não fazem. Isso pode resultar em uma vantagem de comparecimento para eles. É a esperança deles. A imigração na fronteira permanece como a principal vantagem de Trump em questões... Tão perto quanto possível. Obrigado, Steve. Obrigado por assistir. Aqui, pessoal, vamos agora analisar algumas coisas aqui. Então, aqui, esse ponto aqui você vê que agora, né? Agora, você vê agora, o presidente Donald Trump positivo está 43, a Kamala Harris positivo está 43. Negativo, ou seja, você vê o presidente Donald Trump de forma negativa, você vê a Kamala Harris de forma negativa. Presidente Donald Trump, 51, Kamala Harris, 49. Agora, um mês atrás, quando a Kamala Harris entrou, né, deu uma rasteira no Biden e entrou, o presidente Donald Trump, que estava 40, agora está 43, ou seja, ele melhorou. O presidente Donald Trump estava 53, sendo visto negativamente, agora está 51, então ele melhorou. Já a Kamala Harris, ela tinha uma forma positiva 48, caiu para 43, ela tinha negativa 45, subiu para 49. Então você vê uma mudança gigantesca. Foi o que a gente falou na live de ontem. Ou seja, é aquele sugar rush, né? É o sugar spike. O que quer dizer? Ela teve um spike de sugar. Ela está com sugar, então quando a pessoa está com sugar, ela fica aquela energia imediata e depois daquele sono e a pessoa quer dormir. Então o que aconteceu? É isso que aconteceu. As pessoas tiveram a presença da Kamala Harris e todos eles falaram, yes, aquela euforia. E depois eles realizaram que, olha, cara, a Kamala Harris é a mesma. Ela está fazendo a mesma coisa que o Biden sempre fez. Ela sempre esteve do lado do Biden. Então ela não é nada nova. Então isso fez com que aquela spike, né, aquele sugar spike, agora desse aquele sono. Então eles começaram a cair na real e que a Kamala Harris está muito ruim. Ou seja, a Kamala Harris, aquela que a gente falou também, né, aquela outra analogia, a lua de mel acabou. Quer dizer, acabou aquela lua de mel, agora volta à realidade. A realidade é que o presidente Donald Trump avançou, ele melhorou, e a Kamala Harris piorou. Então eu estou muito preocupado com isso, porque a situação está muito ruim para a Kamala Harris. Então eu acredito que, e também, aqui eles falam outro ponto aqui que quero mencionar com vocês, que é esse ponto aqui, né? Imigração. Então, o presidente Donald Trump tem 25 pontos na frente da Kamala Harris na imigração. Inflação e o custo de vida. O Trump tem 11 pontos à frente. Aí, representing change, quer dizer, vai representar mudança. Isso aqui é uma babaquice. A Kamala Harris tem mais 5 pontos. E aborto. A Kamala Harris tem mais 19 pontos. E aqui, vou mostrar uma coisa interessante para vocês, isso aqui. Eles perguntaram, qual é a coisa mais importante para você na eleição? Então, ele fala 22% aborto, 19% imigração, ou seja, quase igual. Só que, quando ele fala que aborto é uma das coisas mais importantes, ele automaticamente liga isso a Kamala Harris, o que não é verdade. Por quê? Porque tanto pessoas de direita quanto pessoas de esquerda se preocupam com a questão do aborto, mas de formas diferentes. Ou seja, esses 22%, digamos que a grande maioria, eles concordam com o aborto. Então, a grande maioria. Então, digamos que você tenha, sei lá, 17% concorda com o aborto, 15%. Então, você tem mais ou menos uns 7% ali que são conservadores que discordam, mas acham que o aborto é uma das coisas muito importantes. Ou seja, quando ele faz a leitura do aborto, ele faz a leitura de que todos os 22% acham que Kamala Harris seria melhor, porque ele acredita que esses 22% são pró-aborto. Agora, e as pessoas que são conservadoras e são contra o aborto? Elas também, muitas delas acham que aborto é um ponto essencial. Então, nesses 22%, certamente também tem muitas pessoas que votam no presidente Donald Trump. Então, aí é onde você vê a grande diferença do que eu queria mostrar para você. Aqui, eu não traduzi esse vídeo, porque quando a qualidade ela é muito ruim, não dá para traduzir. Mas eu vou traduzir para vocês. Vamos lá. The Harris wants ticket, despite many positive economic signs. Ela fala, ainda que haja muitos pontos positivos na economia, Some 59% of Americans say 59% dos Estados Unidos, dos americanos, dizem que a economia está ficando pior. they believe the economy is
23% diz que está ficando melhor e 18% diz que está ficando igual. Pessoal, olha isso, pessoal. 59% diz que está piorando, 18% diz que está igual e somente 23% diz que a economia está melhorando. Então, ótimas notícias, faremos vídeo todos os dias para falar para você sobre a eleição nos Estados Unidos. Galera, 22 dias roendo unha e a torcida de vocês. Vá no comentário, diz para mim quem é que você quer que ganhe, quem é que você está orando para ganhar essas eleições. Vai no comentário e coloca ali, eu quero ver a visão de vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.